Bom, vamos começar? Porque tem muita história pra contar. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, a trilogia, os 3 filmes, é dividido em 6 livros. Eu tava querendo ler faz um tempo aí, achei que eu não ia conseguir, porque é enorme. Mas eu falei, mano, vou tentar, né? Tava buscando pra achar, e aí descobri que eu tinha a primeira versão, é o primeiro livro aqui em casa. Estranho. É a primeira versão, é bem velhinha essa daqui, é de 65, 1965. Mas a tradução foi feita em 74, 10 anos aí, pela editora Arte Nova. O primeiro é A Terra Mágica. Ele tava bem velhinho, o livro, e aí eu restaurei. E agora ele ficou assim, eu coloquei uma capinha dura nele. Ficou ótimo, tirando o verso, que ficou mais ou menos. Daí eu falei assim, preciso da coleção toda, né? Eu queria comprar a coleção velha, mas é aquilo lá, é de 74, era bem idosinho, então é difícil de achar. Aí eles fizeram os novos livros, saíram em 2001. Essa daqui é a Bíblia do Senhor dos Anéis. Aqui tem 6 livros, os 3 filmes, e tem alguns apêndices depois que eu vou mostrar. Mas as traduções dos livros, elas são diferentes, e eu li esse daqui primeiro, a mais velha. 30 anos de diferença as duas. Lances diferentes foram traduzidos. Essa aqui tá mais perto do que a gente conhece dos filmes. A primeira parte do Senhor dos Anéis, o começo dele, ele tem algumas coisas aqui que são bem legais, interessantes. Fala que esse livro aqui é depois do Hobbit, né? Vou ler o Hobbit ainda em algum momento. E ele diz coisinhas pra ambientar a gente, porque esse é um mundo muito grande. Muito mesmo. Tem muita coisa, muita mesmo. Eu vou resumir, mas eu não vou resumir tanto não, porque eu acho fantástico. Então eu decidi que vão ser realmente 6 vídeos que eu vou fazer, cada um de um livro. Vou contar tudo que eu puder. No final eu vou fazer uma crítica, um apanhadão de todos, e vou fazer uma crítica zona. O segundo tópico, depois do prólogo, o prólogo conta que o livro ele é feito, que os 6 livros são feitos depois do Hobbit. E o segundo, a propósito de Hobbit, ele fala sobre de onde eles vieram, o que eles comem, com quem eles andam, qual que é todo o lance deles. Eu vou ler um trechinho aqui, é uma resumida boa. A propósito de hobbits, discretos e já foram mais numerosos. Amam a paz, a quietude e a fértil terra arada. Evitam gente grande. Movem-se com rapidez, mas não se apressam inutilmente. Desaparecem silenciosamente, embora sua espécie nunca tenha estudado magia. Variam de 66 centímetros a 1,32 m, raramente atingindo 99 centímetros. Tem propensão à obesidade. Rostos mais alegres do que bonitos. Olhos brilhantes, maçãs rosadas, bocas para sorrir, comer e beber. Tem muito mais coisa dos hobbits na primeira parte. A estrutura familiar, de onde eles vieram, para onde eles foram. Os 3 grupos que são divididos entre peludos, taludos, fulvicouros. Onde cada um vive, quais são os costumes e como se relaciona com as outras raças, tipo os elfos ou os humanos. Os elfos são os que eles mais curtem, como todos nós. Tem ainda a curiosidade sobre os cachimbos deles, a erva, onde ela cresce, a propósito da erva do cachimbo. É uma arte, é considerado pelos hobbits uma arte, fumar a erva de fumo, que foram os hobbits que primeiro fizeram isso, de fumar essa erva. Depois ela se espalhou e os homens e os magos e todo mundo começou a fumar. Então, devido a eles, foi a grande contribuição dos hobbits. Como funciona a sociedade dos hobbits? Como eles se organizam? Nesse livro, no primeiro livro, ele é traduzido o distrito, mas no livro mais atual eles chamam de condado. Eles não têm um governo, basicamente eles se organizam em famílias, mas antigamente existiu um rei. No livro mais antigo, eles se dividiam em 3 grupos, os peludos, taludos e os fulvicouros. Mas no livro novo, eles são pés peludos, grados e cascalvas. Um desses caras dos cascalva era o rei. Eles eram geralmente considerados os caras mais aptos
aptos a governar. E foi um desses caras que levou um grande grupo de hobbits para onde fica o condado. Lá era o espaço dos hobbits. Depois de vários tempos, eles se dividiram e organizaram em 4 zonas, que são a oeste, leste, norte e sul. E cada uma tem uma família que cuida. Nem tanto hoje em dia, na história do Frodo, mas antigamente cada lugar tinha uma família que cuidava. Até hoje, a zona oeste, acredito que é isso, é onde fica a Tuquelândia, que é a terra dos Tuques. Os Tuques meio que governam. Governam assim, tipo, eles são mais ricos, eles têm mais prestígio na sociedade dos hobbits. Cada família tem um negócio seu, o lance deles é tipo, cada um tem o seu ofício, né? Fazendas, plantações, oficinas, o lance deles é manual. Embora eles se dividam em famílias, existe um prefeito eleito de 7 em 7 anos na festa de São João ou no solstício de primavera. Eles chamavam de prefeito de Miguel Delvim, mas na versão nova é Grancava, é o prefeito do condado. E também tem policiais. O lance deles é só ver quem que tá entrando no condado, sabe, ficar nas fronteiras e ver se estranhos estão entrando no condado, e só isso que eles fazem. Porque não tem crime. Os crimes são basicamente furtar cogumelos na fazenda dos outros. Então não existe assalto à mão armada lá, por exemplo. O Tain, que é o juiz ou o capitão do batalhão, mas como não existem guerras no condado, então ele meio que é só um título para esse cara aí, que é o chefe da casa dos Tuque lá. Depois, eles introduzem a história do Anel, como ele veio parar nas mãos do Bilbo, né? Que é a história do Hobbit, que foi o livro anterior a esse aqui. Vou contar ela rapidamente. Um dia, o Gandalf, do nada, aparece na casa do Bilbo com 13 anões, incluindo o Thorin, que é o rei dos anão lá. Eles partem para uma aventura em 1345, contagem do distrito, do condado. Eles matam o dragão, tem a Batalha dos 5 Exércitos, onde o Thorin morre. Antes disso, eles caem numa mina, o Bilbo é atacado por orcs nessa mina, e ele acaba se perdendo dentro dela lá. É quando ele acha o anel e o Gollum. Ele engana o Gollum, basicamente ele faz isso para ele tentar sair da mina, e leva o anel embora, entendendo o que ele faz, porque o anel ele é um espertinho, escorrega para dentro do dedo dele lá e ele percebe que ele fica invisível. Ele usa o anel várias vezes no Hobbit, depois que ele encontra, para ajudar os amigos. Quando o Bilbo consegue voltar para os amigos dele, os anão, ele conta uma história, uma outra versão. Ele finge que não enganou o Sméagol, mas o Gandalf desconfia das palavras dele e faz o Bilbo contar a história verdadeira. O Gandalf fala para ele não usar o anel, porque ele acha que é meio estranho isso, e o Bilbo acaba tacando foda-se. Ele usa mesmo assim. Daí, finalmente, começa a história. Ela começa na festa do Bilbo. É descrito no livro que o Bilbo é um cara muito rico e excêntrico e que seus tesouros se devem dessas aventuras que ele teve no Hobbit. E reza a lenda que Fim do Saco, aqui falam que é Fim do Saco o nome, mas chama de Bolsão no filme e na versão nova. Então, Fim do Saco, que eu gosto mais, tá cheia de túneis e cheia de tesouros do Bilbo. Os hobbits ficam cochichando que tem coisa lá. Além do Bilbo ser rico, ele não envelhecia. Parece que ele não envelhece. Com 90 anos, parece que ele tem 50. E, geralmente, os hobbits vivem 100 anos. Essa é a idade normal de um hobbit normal, uma expectativa de vida deles. Isso se deve à vida sossegada, trabalho no campo e 6 refeições obrigatórias no dia. Aqui, eles falam 5. Na versão antiga eles falam 6. Frodo Bolsim, na versão antiga, Frodo Bolseiro, é o parente favorito do Bilbo e o Bilbo adota ele como herdeiro. Coincidentemente, numa história que não existem acasos, o Frodo faz aniversário no mesmo dia que o Bilbo faz, 22 de setembro. Eles são virginianos, tímidos, nervosos, reprimidos, práticos, lógicos, organizados, rotineiros e metódicos. Bilbo faz 111 anos e o Frodo faz 33, que é uma idade, exata idade, que os hobbits se tornam maior de idade. Eles atingem a maioridade com 33 anos. Daí o Bilbo chama todo mundo pra festa
todo o povo, todo mundo, Tuque, Brandybuck, Bolsins, Bolfins, toda a Robin Town, ele chama, a aldeia, o distrito, o condado, todo mundo. Ele faz 1 bilhão de convites e envia, mas até quem não tem convite vem pra festa. Os hobbits têm uma peculiaridade que eu amo muito. Tem muitas coisas que eu amo nos hobbits, mas essa é muito legal. Interessante que quem dá presente não é os convidados para o aniversariante, e sim o aniversariante para os convidados. Então o Bilbo fica dias empacotando presentes para dar para todo mundo que vem na festa. É muito bom. Então ele embrulha 1 zilhão de presentes, etiqueta 1 bilhão de presentes, cada um com alguma coisa para cada parente específico que ele tem. Muito interessante isso, como eles têm esse cuidado, são muito ligados. A vida deles é essa, eles estarem juntos, viverem juntos, conviverem juntos. Todos eles são meio parentes, meio primos, se conhecem, vivem no mesmo lugar, dizem bom dia para todo mundo. Nessa primeira parte, o Frodo não aparece muito, ele é só mencionado. Mais uma coisa, no livro mais antigo, a primeira versão, eles traduzem Gandalf como Gandalfo. Gandalfo é muito fofo. Então eu vou usar Gandalf. A parte em que os dois se reencontram, o Gandalf e o Frodo, não existe no livro, na carroça e tal. Aquela parte não tem no livro. É triste, mas não tem. O Gandalf vem pra festa, ele sabe dos planos do Bilbo de ir embora do condado depois da festa. Eles conversam sobre isso na primeira parte, bem parecida com o filme. E o velho era Gandalf, o mago a cujas habilidades com fogos, fumaça e luzes se devia principalmente à sua fama no distrito. A verdadeira ocupação de Gandalf era bem mais difícil e perigosa, mas no distrito ninguém a conhecia. Para eles, Gandalf não passava de uma das atrações da festa. "Como brilha este jardim!", exclamou Gandalf. "É verdade, gosto muito dele e de tudo no distrito, mas acho que estou precisando de férias." "Quer dizer que você pretende ir adiante com seu plano?" "Pretendo", afirmou Bilbo. "Tomei uma decisão há não sei quantos meses e não mudei de ideia." "Pois bem, não vale a pena falar mais. Siga o seu plano. Note bem todo o seu plano, para o seu bem e de todos nós." Na festa, comida e bebida não faltam. Festa, a grande festa, rola o dia inteiro. Ela começa das 11h30 da manhã e vai até o outro dia. E tem almoço, janta, chá da tarde. Comida e bebida é ininterrupta, sendo que a queima de fogos começa às 6 horas da tarde. E não são fogos normais. E a maior piração... borboleta, tempestade, periquito, serpente de fogo. Quem solta o dragão nessa parte é o próprio Gandalf. O sinal é o sinal da janta. Depois da janta, o Bilbo vai fazer o discurso dele. No filme é o Pippin e o Merry que eles soltam o dragão, mas o livro é o próprio Gandalf. Daí, depois que todo mundo come de novo na janta, o Bilbo começa o discurso dele. "Minha boa gente, convidei-os e reuni-os aqui com um propósito. Na verdade, por 3 propósitos. Primeiro, para dizer que estimo muito vocês e que 111 anos é um tempo muito curto para viver com hobbits excelentes e extraordinários como vocês. Não conheço nem a metade de vocês, a metade como eu gostaria, e estimo menos da metade de vocês, a metade de como gostaria de estimar." Segundo, para comemorar meu aniversário. Eu deveria dizer nosso aniversário, porque é naturalmente o aniversário de meu herdeiro e sobrinho Frodo. Ele hoje atinge a maioridade e receberá sua herança. O lance aqui, como em toda a família, existe uma invejinha, né, do Bilbo por ele ser um cara que tem grana e que não envelhece. A família do Bilbo tem inveja, eles querem o bolsão. Acharam que a herança do Bilbo seria meio que pra eles, assim. Tem muita gente achando que o Frodo não merece essa herança. Tem pessoas que têm prioridade. É sempre assim, né? A família é isso aí. Continuar. Terceiro e último. Desejo fazer um anúncio. Levantou a voz para dizer a última palavra. E os convidados que ainda podiam ficaram mais atentos. Lamento anunciar que, apesar de eu ter dito que 111 anos é muito pouco para conviver com vocês, este é o fim. Vou chegando, vou partir, vou agora. Adeus. Daí ele desaparece,
tem um clarão, ele some. Hobbits na festa ficam indignados com a brincadeira, ninguém gosta, acha uma porcaria de brincadeira. Frodo é o único hobbit que já sabia que isso ia acontecer, só fica triste mesmo e deixa a festa. Enquanto isso, o Gandalf acha o Bilbo em casa, no bolsão. De novo ele pergunta se o Bilbo vai mesmo embora. Nessa hora que o Gandalf introduz o assunto do anel. É bem legal. Você vai seguir mesmo com seus planos? Vou sim. Estou precisando de férias. Férias longas, como lhe disse antes. Talvez férias permanentes. Não tenho esperança de voltar. Na realidade, não pretendo voltar. Já tomei todas as providências para isso. Estou velho, Gandalf. Começo a sentir a idade no meu coração, bem conservado. Ora, sinto-me todo fino, como se estivesse esticado. Sabe como é? Como manteiga espalhada por cima de muito pão. Isso não pode estar direito. Mas Frodo ainda está apaixonado pelo distrito, pelo condado. Deverá ficar bem aqui. Estou deixando tudo para ele. Tudo? Perguntou Gandalf. O anel também? Você concordou com isso, lembra-se? Bem, acho que sim, gaguejou Bilbo. Onde ele está? Se você quer mesmo saber, está dentro de um envelope, informou Bilbo, impaciente. Ali, sobre a lareira. Não, está aqui no meu bolso, vacilou. Isso não é esquisito? Disse baixinho. Por que ele não pode ficar onde está? Gandalf olhou para Bilbo com dureza e havia um brilho em seus olhos. Bilbo, acho que você deveria deixar o anel. Você não pretende deixá-lo? Bem, sim e não. Agora que chegou a hora, não me agrada nada a ideia de separar-me dele. Por que você quer que eu deixe? Perguntou. Sua voz traía suspeita e aborrecimento. Os anéis mágicos são mágicos e são raros e curiosos. Tinham interesse profissional no anel, se você quiser colocar assim. Quero saber onde ele vai ficar. Também acho que já o conservou durante bastante tempo. E é da sua conta o que eu faço ou deixo de fazer com as minhas coisas? O anel é meu, eu o achei, ele veio para mim. E fique sabendo que vou conservá-lo. Gandalf se pôs de pé. Este anel tem um poder grande demais sobre você. Deixe ficar o anel, e então você também poderá partir e se sentir livre. Farei o que quiser, irei onde quiser, Bilbo disse. Não lhe darei minha preciosidade, e não duvide. A mão de Bilbo escorregou para o cabo de sua espada. Os olhos de Gandalf cintilaram. Daí a pouco, quem vai ficar com raiva sou eu. Se você repetir isso, pode crer que me zangarei. Então você vai ver quem é Gandalf, o cinzento, quando retira o manto. O mago deu um passo na direção do hobbit e ele pareceu crescer e pareceu ainda mais ameaçador. Sua sombra ocupou todo o quartinho. Bilbo recuou até a parede, respirando forte, segurando o bolso com força. Olharam-se durante algum tempo e o ar do quarto parecia vibrar. Os olhos de Gandalf continuavam fixos no hobbit. Aos poucos, Bilbo soltou o bolso e começou a tremer. Não sei o que aconteceu com você, Gandalf. Você nunca foi assim. Onde é que eu tô? Não estou querendo roubá-lo, mas ajudá-lo. Ele se virou, a sombra se dissipou, pareceu diminuir de novo até ficar do tamanho de um velho cinzento, curvo e confuso. Bilbo passou a mão por cima dos olhos. Desculpe, Gandalf, mas me senti tão esquisito. Entretanto, seria uma tranquilidade poder esquecer o anel. Ultimamente, não penso em outra coisa. Às vezes tenho a impressão que é um enorme olho fixado em mim. E vivo querendo colocá-lo no dedo e desaparecer. Como você sabe, confia em mim, disse Gandalf. Vá embora e deixe o anel. Pois muito bem, o anel vai para Frodo. E tudo mais, Bilbo anunciou com um suspiro profundo. E agora preciso ir andando. Senão, alguém vai acabar me pegando. Apanhou a mochila e caminhou para a porta. Você ainda está com o anel em seu bolso, disse o mago. Pois é, estou mesmo. E também meu testamento e todos os outros documentos. É melhor dar tudo a você, para entregar. Será mais seguro. Não me dê o anel, disse Gandalf. Ponha-o sobre a lareira. Ninguém tocará nele até Frodo chegar. Esperarei por ele aqui. Então Bilbo vai embora. Frodo chega logo depois. Gandalf entrega o envelope para o Frodo com o testamento e o anel. Daí, cara, a história muda bastante do filme. No filme, o
Gandalf fala pro Frodo para eles ir embora no mesmo dia. Ele fala que é urgente que o Frodo leve o anel para Valfenda. No livro, o Gandalf pede pro Frodo guardar o anel, porque o Gandalf não é um cara onipresente, onisciente. Ele é um mago que sabe de algumas coisas, mas ele não tem noção muito bem do que é o anel. Ele sabe que é um bagulho estranho, mas ele não sabe a profundidade do perigo que é esse negócio. Pode ser uma joia que só realmente faz a pessoa ficar maluca, ou pode ser uma coisa maior. O Frodo guarda o anel por anos, enquanto o Gandalf vasculha a Terra-média atrás de informação. O Gandalf passa 10 anos procurando a história do anel, tentando entender o que aconteceu, o que ele é. Então, ele vira um detetive. Ele vai interrogando as pessoas para descobrir tudo o que aconteceu com o anel. Ele visita o Frodo 3 anos depois que ele deixa o anel com ele. E depois ele fica 9 anos sem aparecer no condado de novo. Enquanto isso, que ele tá por aí dando uma de detetive, o Frodo tá no condado e o Frodo, ele é um hobbit diferente dos outros. Enquanto tá meio que todo mundo feliz assim, ele fica esse tempo com muita saudade do Bilbo, se perguntando onde ele tá e se perguntando também se ele deveria ter ido com ele. Ele já era, desde sempre, um hobbit mais curioso. Talvez não fosse o suficiente para ele. Ele tinha uma vontade de conhecer mais coisas. Os hobbits têm uma relação muito forte com a mesmice, né? Eles são tradicionais. E o Frodo e o Bilbo, eles são as ovelhas negras da família. Então, eles são os caras que têm relações com elfos, com magos, com anões. E tudo isso é meio estranho para um hobbit normal. Eles são até mal falados no condado. Então, o Gandalf volta 9 anos depois. Ele conta pro Frodo o que é o anel. Eregion. Em Eregion foram feitos os anéis, os 3 anéis élficos, os anéis do poder. 3 anéis para os reis elfos sob este céu. 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores. 9 para os homens mortais, fadados ao eterno sono. 1 para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. 1 anel para todos governar, 1 anel para encontrá-los, 1 anel para a todos trazer, e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Então, em Eregion foram feitos os 3 anéis. O Gandalf desconfiava de alguma coisa desse anel aí, que o Bilbo tinha achado. No ano da Batalha dos 5 Exércitos. Ele desconfiava desde lá. Ele ficou 60 anos, acho que mais, ele ficou quase 70 anos aí, porque o Bilbo tinha 50 anos na batalha, então ele ficou 60 anos desconfiando do anel. Esse anel, esquisito esse anel. Ele sentiu naquele momento uma grande sombra surgindo, acabou desconfiando do anel quando o Bilbo contou a história de verdade para ele. Por isso que o Gandalf não pediu para o Bilbo usar, ele pediu para ele evitar usar o anel. Gandalf diz que poderia ter consultado o Saruman, o Branco, que é o chefe dos magos, mas que alguma coisa sempre impedia ele. Por que será? Esse cara é estranho, será que eu consulto ele mesmo? Será que eu falo que eu acho que o anel mais poderoso da Terra-média tá nas mãos de um hobbit lá no condado? Será que eu falo isso pro Saruman? Será? Ele também acabou que desconfiava do Saruman naquela época. Desde aquela época, esse assunto dos anéis foi debatido no Conselho dos Magos em algum momento, mas o Saruman, convenientemente, sendo o líder das pautas, né, no Conselho
desconversava o assunto. Espertinho, o Gandalf diz o que aconteceria se por acaso o Sauron descobrisse que o anel tá no condado. Ele disse que os hobbits seriam escravizados. Frodo pergunta por que eles não podem destruir o anel. Porque, né? É só destruir, carai. Tem a cena do Gandalf jogando ele no fogo e depois pegando o anel e botando na mão do Frodo para ele perceber que o anel não ficou quente. Ou seja, ele é indestrutível. As letras aparecem gravadas no anel, na língua de Mordor. As letras. Nela está escrito, são apenas 2 linhas de uma estrofe muito conhecida da literatura élfica. Os reis elfos, sobre o céu, 3 anéis são, 7 para os lordes anões, abrigados em seus salões, 9 para os homens, a morrer condenado. Ao lorde negro, 1, em seu trono sentado, na terra de Mordor, onde as sombras vão repousar. Um anel para achá-los, para todos governar. Um anel para reuni-los e parar na treva, na terra de Mordor, onde as sombras vão repousar. Meu nariz. Alergia à vida. Ele fala que o anel que o Frodo tem é esse anel aí, o mais perigoso que tem, o anel que governa todos os outros. Ele fala do lance do Sauron, ele perde feio e aí depois ele volta, ele se reinventa e volta. Ele fala que os 7 anéis fizeram os anões sucumbirem e os 9, dados aos homens, fizeram eles virarem servos do Sauron. Que o Sauron pensava que o Anel 1 tinha sido destruído pelos elfos, mas que agora ele sabia que tinha sido reencontrado. Então o Sauron sabe. Ele conta por que o Anel 1 não foi destruído, por causa do Isildur, esse merda desgraçado. Alerta de spoiler, Gil-galad e Elendil derrubam o Sauron. Esses personagens estão na série da Amazon, Anéis do Poder. E o filho de Elendil consegue cortar o dedo do Sauron na guerra lá. E ele toma o anel, consegue pegar o anel. O espírito do Sauron nessa hora foge, escapole. E o Isildur fugindo com o anel, ele é pego numa emboscada dos orques. Ele se perde, o anel se perde. Ele afunda no lago, nos poços, no meio dos campos de Shiris. Não deve ser esse nome na nova versão. Campos de Lis, na versão mais atual. E ele é esquecido por anos e anos, esperando que o Sauron retornasse. Depois de muito, muito tempo, um polvo com parentesco parecido com o dos hobbits, acaba vivendo às margens desse rio. Eles acabam encontrando o anel, o Sméagol e o amiguinho dele. A cena é igualzinha à do filme, muito legal. O Sméagol, depois que ele pega o anel, é expulso de casa porque ele vira uma pessoa insuportável. Ele começa a ficar meio animalesco e raivoso. Então ele chuta as pessoas, morde as pessoas por nada, fica com raiva e começa a resmungar, né? Daí ele é expulso de casa. Ele vaga em solidão e aos poucos se torna o Sméagol que a gente tanto ama. O Gandalf não descobriu isso do nada, ele não tinha esse conhecimento desde a primeira parte, ele teve que investigar, ele refez os passos do anel, refez os passos do Gollum, descobriu a história do Gollum pelo próprio Gollum, então ele tinha que achar o Gollum e ele não conseguia achar. Como que foi parar nas mãos do Bilbo? Quem era ele? Então ele teve que voltar para a fortaleza lá, para a mina, que o Bilbo se perdeu e tal, não achou o Gollum e ficou procurando, rondando durante 9 anos, tentando achar esse bicho. Ele só conseguiu encontrar o Sméagol por causa do Aragorn. Olha aí, muito louco. Quer dizer, o homem da minha vida, eles conseguem encontrar e os dois torturam o Sméagol para saber da história, como 2 policiais. Tem muito mais fofoca nessa conversa, mas aí eu teria que fazer um vídeo só dela. Nessa conversa que ele tem com o Frodo tem muito mais coisa. E é isso aí, cara. A gente tá nem na metade do primeiro livro. Muita informação. O Sam ouve tudo. Ele tá fingindo que tá cortando o mato lá fora, mas ele ouve tudo. O único lance que eles conseguem pensar é levar o anel pros elfos, pra ver se eles conseguem dar um jeito nisso aí. Então eles têm que levar pra Valfenda. No primeiro livro
eles chamam de Rivendell, mas na versão atual é Valfenda. O Gandalf, ele diz que não quer ser tentado pelo anel, então a única pessoa que pode levar mesmo é o Frodo, que ainda parece uma pessoa decente, mesmo tendo ficado quase 15 anos com o anel. O Sam, muito fofinho, ele é descoberto pelo Gandalf, jura acompanhar o Frodo na travessia dele até Valfenda. Sempre acompanhar, né? No primeiro livro é o Sam Pacolé, o nome dele é Sam Pacolé. Jardineiro do Bilbo e agora do Frodo. Sam é amigo do Frodo, mas ele trata o Frodo com muito respeito, um respeito de servidão. O Sam, ele é o cara mais próximo da gente, eu acho assim, tiete dos elfos. Ele adora elfos, como todos nós, e é assim que eles começam a aventura de levar o anel para Valfenda. A relação entre o Sam e o Frodo é bem cavaleiro-escudeiro. O Frodo tecnicamente vem de uma linhagem mais nobre que o Sam, como se o Frodo fosse um senhorzinho do lugar. Na era medieval lá, que os caras têm um pedaço de terra e as pessoas trabalham nesse pedaço de terra. O dono do pedaço de terra é o senhor e as pessoas que trabalham são seus servos. Então, o Sam trata o Frodo como sendo seu senhor. Essa é a relação dos dois, embora o Sam respeite muito o Frodo e o Frodo também respeite muito o Sam. O Frodo vende o fim do saco, o bolsão, ele vende para ir morar num lugar mais pequeno e tal, né? Perto dos primos dele também, o Pippin. O Pippin é primo dele. Na primeira versão é chamado de Pipinho e é como ele vai ser até o final, Pipinho. E antes disso, quando o Bilbo morre, ele deixa algumas coisas para alguns parentes dentro da casa dele lá. E o Frodo fica meio que incumbido de dar essas coisas. A galera vai aparecendo num dia aí, determinado, e eles vão pegando as coisas. Essa parte é bem desconfortável, porque os parentes eles vão pegando as coisas do lugar. O Bilbo morreu agora, então eu posso pegar o que eu quiser. O Frodo vai tentando não deixar que eles peguem tudo, tipo uns abutre, tá ligado? E aí depois que ele vende o fim do saco, pra quem ele vende é pra uns parentes do Bilbo que já queriam muito esse lugar faz tempo. Graças a Deus que o Bilbo morreu, que agora eu vou ter a propriedade dele, bem pesado assim. O Frodo comprou uma casa em Ocodric, que fica na Boquelândia. Ele manda o Merry, a primeira versão é Merinho, ele manda o Merinho na frente com as coisas dele, numa carroça, e o Sam, Pacolé, o Pipinho e o Frodo vão caminhando. E é uma viagem, é uma boa caminhada de dias assim, não é caminhada de uma tarde. É Merinho, Brandybuck e Pipinho Tuque. O Merinho e o Pipinho são os melhores amigos do Frodo. A viagem que eles fazem, no começo pelo menos, ela é bem gostosinha. Eles vão vendo a paisagem, parando nos riozinhos, nos riachozinhos. Poxa, a gente caminhou, sei lá, 1 hora, vamos sentar e vamos comer. Aí eles sentam, comem, tiram uma soneca, o clima tá agradável, é bem gostosinha essa parte. Tipo, até um momento que eles andam na estrada, né? E aí tem aquela cena do Cavaleiro Negro que aparece, eles têm que se esconder. O Cavaleiro, tipo, só passa por eles. O Frodo sente a necessidade de colocar o anel e desaparecer. Ele sabe que o anel tem essa capacidade, então ele pensa nisso. O anel também tem esse lance de ficar sussurrando para ele. Passa essa parte, eles conseguem escapar desse bicho e eles encontram um grupo de elfos andandinho, fazendo esse percurso, essa travessia. Quem está liderando esse grupo de elfos é um tal de Gildor. Frodo fala pro Gildor, eles viram alguma coisa estranha, um cavaleiro, e o Gildor manda eles tomarem cuidado com isso. O Gildor sabe quem são esses cavaleiros negros, ele sabe que o Frodo também tá fazendo uma travessia e que ele tá sendo procurado, e ele fala pro Frodo tomar cuidado. O Gildor conhece o Frodo, porque ele conhece o Bilbo. Falam que eles são um grupo de elfos exilados e que eles vão voltar pro Grande Mar, pra terra deles lá. Esses elfos aí, eles são um pouco arrogantes, dá pra relevar, e deixam que o Frodo e o Sam e o Pipinho venham com eles. Eles escoltem eles até uma parte da travessia.
para afastar os Cavaleiros Negros. O Gildor conhece o Gandalf, as pessoas se conhecem. O Gandalf vive para sempre, ele tá sempre lá nos elfos, os elfos vivem para sempre também. A gente vai se encontrando. Essa parte é bem interessante, é o primeiro contato que a gente tem com os elfos no livro. E o Tolkien resolve descrever como se fosse uma noite meio sonho, como se fosse meio um reino de fadas, que são bebidas encantadas, que são comidas encantadas. Eles têm uma sensação de sonho enquanto eles estão junto com o Gildor e os seus elfozinhos, que eles cantam belamente e eles passam essa noite com os caras. O Sam não consegue falar, tamanha da admiração que ele sente pelos elfos. Na manhã seguinte os elfos não estão mais lá, mas eles deixaram umas coisas lá, umas comidas pros meninos, que é o mais importante. Eles seguem viagem, é bem legal que eles dão uma ênfase à hospitalidade dos hobbits. Conforme a história evolui, mais difícil ficam as coisas a serem feitas. Existe uma progressão, cada vez vai ficando pior. Depois de dias caminhando, eles conseguem chegar na nova casa do Frodo. Eles encontram um Merinho. O Frodo precisa dizer que, na verdade, ele não vai ficar, vai pra Rivendell, que é a Valfenda. O Merinho e o Pipinho, eles falam, beleza, então a gente vai com você. Aí todo mundo sai, montados em pôneis, que é uma diferença que tem do filme. Cada um com seu pôneizinho. O medo dele encontrar os Cavaleiros Negros de novo, eles resolvem não ir pela estrada, e ir por dentro da floresta, tipo um atalho pelos pântanos. É um lugar temido pelos hobbits e eles dizem que quem vai pra lá fica perdido por dias, às vezes nunca mais é visto. E dito e feito, eles vão e perdem e ficam dias lá dentro da floresta. Essa floresta parece ser viva, chama Floresta Velha. É uma floresta densa, você não consegue ver o final dela, você não consegue chegar no final dela. Ele transmite uma carga de cansaço muito grande nesse lugar, claustrofóbico. Parece que as árvores estão contra eles, até que em certo momento eles encontram uma clareira com um salgueiro e um lago. Sentem vontade muito grande de dormir. O Pippin deita perto de um salgueiro, ele é engolido por esse salgueiro e o resto começa a dormir também. Eles não conseguem se manter acordados. O Sam salva o Frodo de morrer afogado dentro da água, dormindo. O Sam tenta queimar a árvore do salgueiro, mas ela fala pro Pipinho que está sendo apertado no meio dela lá para eles apagarem o fogo, senão ela vai quebrar o Pipinho no meio. Muito legal que ele é um cara muito proativo, né? Mesmo dormindo, o cambaleando, tem uma reação rápida, interessante. E é nesse momento que aparece o Tom Bombadilho, que aparece também em Anéis do Poder na segunda temporada, no episódio do Gandalf. Acontece a mesma coisa com o Gandalf também, ele é engolido pela árvore e o Tom Bombadilho salva ele. Eu amo esse ator, ele é muito bom, ele fez Frankenstein no Penny Dreadful. Ele é aquele tipo de cara que tá sempre feliz, sempre independente de qualquer coisa, ele tá sempre cantando, sempre feliz, nada consegue abalar o cara. Ele vem cantando pros hobbits, salva o Pipinho e juntos eles vão pra casa do Tom, onde eles comem e bebem pra caralho, até cair. O Tom também é um cara bem poético, todo mundo é bem poetizo nesse livro. Ele canta, ele tem uma mulherzinha, Amora de Ouro, na primeira versão. Na segunda é Fruta de Ouro, chamada Filha do Rio, a parceira dele. E o que ele conta para os hobbits sobre o que ele é a mesma coisa que ele conta na série do Anéis do Poder. O mais velho é o que sou. Gravem minhas palavras, amiguinhos. Tom estava aqui antes do rio das árvores. Tom recorda-se da primeira gota de chuva e da primeira semente. Abriu picadas antes da gente grande. Presenciou a chegada da gente pequena. Estava aqui antes dos reis e das sepulturas e das almas de Modorra. Quando os elfos passaram para o oeste, Tom já estava aqui. Antes de se dobrarem os mares. Conheci a escuridão sobre as estrelas quando era Intimorata. Antes do Lorde Obscuro vir de fora. Será que ele é Adão? Tipo Adão e Eva, sei lá? Bom, os hobbits passam 2 dias no cafofo do Tom, comendo, dormindo, né? Essas coisas que os hobbits fazem. E ouvindo as histórias do Tom também. No meio do relato, passava a cantar. Saía da cadeira e dançava na sala.
Enumerou histórias de abelhas e flores, dos modos das árvores, das misteriosas criaturas da floresta, de coisas de maldade, coisas de bondade, coisas de amizade e coisas adversárias, coisas cruéis e coisas boas, e segredos ocultos sobre as moitas. Eles passam aí 2 dias na casa do Tom e depois vão embora. O Tom diz para caminharem sempre na grama verde e evitarem as pedras e as sombras. Aí vem a parte das mundas e modorras, que é traduzido no novo como neblinas sobre as colinas. Foi muito difícil para mim ler esse capítulo mais antigo. Não entendia o que era mundas e modorras, cara. Eu fui pesquisar na internet e me confundiam mais ainda. Depois eu li no atual. Eles estão andando e aí eles começam a ver aqueles monumentos de pedra gigante, os monolitos, sabe? São aquelas pedraralhas que ficam em pé assim. Eles começam a ver isso, eles param num lugar para descansar, é perto de uma dessas pedras. Eles sentem fome, aí eles comem, dá um solzinho gostoso, eles deitam, tiram uma sonequinha. Quando eles acordam, tipo, o tempo mudou total, tá bem mais tarde. Tá bem mais frio, ventanoso, as sombras aparecem, sombras que não tinham naquele momento que eles pararam no meio-dia lá, elas aparecem. E aí eles começam a caminhar juntos, né, bem pertinho um dos outros, entram numa neblina e a neblina é muito densa, eles não conseguem ver nada além da bunda dos cavalos deles, eles se perdem, eles acabam se perdendo. Frodo vai na frente, meio que liderando, mas aí ele do nada tá com vontade de sair daquela neblina infernal, daí ele corre na frente dos caras e deixa a galera para trás. Depois ele não consegue achar mais ninguém. Ele vê figuras escuras no meio desses monolitos, ele é do nada engolido pelo chão e ele vai parar numa sepultura. Ele encontra a galera dele lá, o Sam, o Pipinho e o Merinho estão de roupa trocada, eles estão vestindo um vestido branco, inconscientes, e aí o Frodo lembra que o Tom fez eles decorar um poeminha e esse poema ia chamar o Tom se caso eles precisassem. Frodo fala, declama o poeminha. O Tom Bombadilho aparece dentro da tumba com o Sam, o Pipinho e o Merinho. Eles estão sob um monte de ouro, de joias e ouros meio sujas e descobrem que são criaturas tumulares. Essas criaturas roubam tudo que você tem. Por isso que o Merinho, o Pipinho e o Sam estão sem roupa. Pegaram tudo que os meninos têm. Tom aparece, consegue tirar eles de lá, a neblina passa e eles conseguem sair. Ele leva os hobbits até um ponto mais perto de Bree, ou Bré. Bré na versão antiga, Bree na versão nova. Tipo um povoado onde tá o Pônei Empinado. Pônei Empinado é o melhor nome, que também é na versão antiga. Eu prefiro Pônei Empinado do que Pônei Saltitante. Tom fala para eles seguirem para lá, que é uma hospedaria, que ele confia mais ou menos no dono. E é na hospedaria que eles conhecem o homem, a lenda, o senhor do meu coração, Aragorn. Traduzido como Aragorn mesmo. As cenas são bem parecidas com o filme. O Pipinho e o Merinho começam a cantar e a chamar a atenção. O Aragorn fica secando o Frodo. E o Frodo vai no Aragorn e pergunta, como assim? E aí o Aragorn fala assim, vocês estão chamando muita atenção, né? Sabendo o que eu sei de vocês aí, vocês não deviam chamar tanta atenção assim. E dá um toque, né, pro Frodo. E o Frodo levanta. Na hora que o Merinho vai começar a falar, ele tá contando o que aconteceu no condado, aquilo que aconteceu com o Bilbo, que ele desapareceu subitamente, que é uma coisa que, poxa, não devia falar, né? Como assim ele desapareceu? Vai levantar suspeitas. O Frodo levanta e começa a sapatear na mesa e cantar uma canção. Chama atenção para ele. Ele acaba se empolgando e escorregando. Ele sente, o Frodo sente um pouco de vergonha nessa hora, tipo, ai, estão olhando todo mundo para mim. E ele sente uma sensaçãozinha, uma vontadezinha de botar o anel e desaparecer. Enquanto ele tá empolgado dançando, ele cai, acaba escorregando, cai. Ele já tá com a mão no bolso e o anel entra no dedo dele. E aí ele desaparece. As pessoas percebem que isso é muito estranho, né?
Isso levanta bastante suspeitas. O Aragorn dá uma bronca no Frodo, porque que merda. Tipo, era pra você ter feito qualquer outra coisa que não fosse essa, cara. Quando o Frodo entra na hospedaria, ele dá um nome diferente. Ele já sabe que estão procurando por ele em alguns lugares. Então, Frodo Bolseiro não é um nome legal de usar. Então, ele usa Senhor Colina Baixa. E o Aragorn já sabe que é o Frodo, que ele já tá ligado em todo o rolê que tá acontecendo. O que o Gandalf faz ele deixa uma carta com esse senhor, o dono do pônei empinado, porque eles não conseguem achar o Gandalf e eles acham que o Gandalf vai aparecer a qualquer momento. Toda hora eles ficam pensando nisso enquanto eles estão viajando. Ele fica meio de esperar o Gandalf voltar, porque o Gandalf vai embora e fala assim: Frodo, vai se arranjando aí para você fazer essa viagem, você tem que ir para Rivendell, para Valfenda. Então vai se arranjando, ver como você vai fazer e é isso. E aí quando eu voltar a gente vai junto, sabe? O Frodo fica meses esperando, meses e meses e meses, e o Gandalf não volta. Ele começa a achar estranho. Tem uma certa urgência, o Frodo precisa sair da onde ele tá. O Sauron já sabe que o anel tá lá, é uma questão de tempo. Ele acaba não esperando o Gandalf voltar e vai embora. Ficam vários momentos da viagem pensando que o Gandalf vai sair de trás de um arbusto, sabe, para dar um pouco mais de conforto para eles enquanto eles estão seguindo, mas isso não acontece, pelo menos até o pônei empinado. No pônei, ele deixa uma mensagem com o dono da hospedaria. Ele fala para ele entregar para o Frodo essa mensagem o quanto antes. Isso há meses atrás. E o cara esquece. Caro Frodo, alcançaram-me aqui notícias desagradáveis. Preciso viajar imediatamente. Aconselho-o a deixar o fim do saco brevemente e partir do distrito, o mais tardar, antes do fim de julho. Regressarei tão logo possa, e eu seguirei. Se você já tiver ido embora, deixe mensagem para mim aqui, se você passar por Bré. Pode confiar no estaleiro, Sombreiro. Talvez você encontre um amigo meu na estrada. Um homem magro, escuro, alto, chamado por alguns de caminheiro. Ele está a par do nosso negócio e o ajudará. Dirija-se a Rivendell. Espero encontrá-lo lá em breve. Se eu não aparecer, Elrond o aconselhará. Apressadamente, Gandalf, Runa. PS. Não o use de novo, por razão alguma. Não viaje à noite, Runa. PPS. Certifique-se de que é o caminheiro de verdade. Há muitos homens estranhos na estrada. O nome dele é Aragorn. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todos que vagueiam estão perdidos. O velho, que é forte, não murcha. A geada não atinge raízes profundas. Das cinzas será reanimado o fogo. A luz das sombras se acenderá. Será renovada a lâmina que foi partida. O descoroado será de novo rei. PPPS. Espero que o sombreiro, que é o dono da hospedaria, mande esta mensagem sem demora. Um homem bom, mas sua memória é como um depósito de madeira. A que se deseja está sempre enterrada no fundo. Se ele esquecer, eu o assarei vivo. Adeus, Runa Grande. O Aragorn tem que convencer os hobbits que ele é uma pessoa decente, é meio maltrapilho e a galera não sabe muito bem o que ele é. Aparece de vez em quando no pônei empinado, com a cara fechadona. Chamam ele de caminheiro na versão antiga. Passo Largo na versão nova, mas caminheiro é 1 bilhão de vezes melhor. Então o caminheiro faz um discurso que é bem parecido com o filme. Sou o caminheiro de verdade. Sou Aragorn, filho de Arathorn, e se puder salvá-los pela vida ou pela morte, eu os salvarei. Eles discutem como que eles vão fazer isso. Eles fazem a mesma coisa lá do filme, fazem um quarto, porque as pessoas já sabem exatamente onde eles estão dormindo, e o Aragorn acha que tem um espião. O Sauron fica mandando a galera dele, tipo, se por acaso você me falar onde está o Frodo Bolseiro aí, que tá com o meu anel, você vai ter um favor do Senhor das Sombras, tal, uma coisa boa, né? Poxa, da hora, tipo, eu nem conheço o Frodo Bolseiro, foda-se esse anel, eu vou ser espião do Sauron. O caminheiro fala aí pros caras pra
nesse quarto onde os meninos estão hospedados, tipo, fingir que eles estão dormindo, né? Botar umas almofadas. O dono da hospedaria arranja tudo isso daí. Cara, muito gente boa. Enquanto isso tá acontecendo lá no Pônei Empinado, no distrito, no condado, onde ficou a casa do Frodo, a nova residência dele, os Cavaleiros Negros invadem, são 9 cavaleiros, e eles se dividiram em 2 grupos. 4 ou 5 invadem a casa do Frodo, destroem tudo, não encontram o anel. Quem tá cuidando da casa é o Gordurinha. Gordurinha. Foge, consegue fugir. Pelo menos não é morto. E aí eles fingem que os caras estão dormindo no lugar, mas na verdade eles estão dormindo junto com o Aragorn, lá todo mundo bonitinho. Junto. De manhã eles têm que partir. O dono da hospedaria diz que os pôneis fugiram. Alguém deixou a tranca aberta de noite. Todos eles fugiram, o que é muito suspeito. Eles conseguem um cavalo velho lá, coitado, todo cagado. O que eles precisam fazer é só carregar umas coisas. É muita bagagem, é comida que eles precisam levar, então eles precisam pelo menos de alguém para levar essas coisas, para não ficar tão pesado para os hobbitzinhos fazerem a viagem. São muitos dias, precisa levar comida para muitos dias. Infelizmente, graças à apresentação do Frodo no dia anterior, eles não conseguem fazer com que seja uma partida que ninguém preste atenção. Queriam partir na surdina, mas o povo de Bré fica curioso com os hobbitzinhos e eles ficam seguindo os hobbits enquanto eles estão indo embora. O Aragorn segue pela estrada até um ponto em que ele consegue entrar na floresta e sumir, e levando os hobbits. Nesses dias de caminhada, o Aragorn, que é um fofo, desgraçado fofo, conta várias coisas, várias histórias sobre o Gil-galad, que é o personagem que aparece em Anéis do Poder, o grande rei elfo e a sua queda. Ele comenta sobre essa história, mas ele não fala exatamente o que aconteceu com o Gil-galad, porque é bem legal isso. Eles não falam sobre coisas ruins enquanto eles estão em um lugar que não é seguro. São coisas que atraem, né? Mas ele conta sobre uma lenda. Que homem maravilhoso que declama um poema assim, desse jeito. Eu não vou declamar ele aqui porque ele é bem comprido. Ele é bem comprido e ele não está inteiro, segundo o Aragorn. É a história de Tinuviel, bonita embora triste. Conta a história do encontro de um mortal, Beren, filho de Barrair, e Lúthien, Tinuviel. Lúthien era filha de Thingol, rei elfo na Terra-média, quando o mundo ainda desabrochava. E ela era a mais bela donzela jamais vista entre as crianças dessa terra. Sua beleza fulgia como as estrelas acima das brumas das terras do norte, e o seu rosto resplandecia uma luz. Naqueles dias, o grande inimigo, de quem Sauron era um mero servidor, residia em Angband, no norte, e os elfos do oeste, de regresso à Terra-média, moveram-lhe uma guerra para recuperar os Silmarils que furtara. Os pais do homem ajudaram os elfos, mas o inimigo saiu vitorioso e Barrair foi assassinado. Beren conseguiu fugir através de grandes perigos, passou pelas montanhas do terror e penetrou no reinado de Tilgol, oculto na floresta de Neodoret. Sem falar legal os nomes. Ali surpreendeu Lúthien, cantando e dançando em uma clareira ao lado do rio encantado Esgalduin. E ele a chamou de Tinuviel, que é Roxinol na língua de antigamente. Caiu sobre eles muito sofrer mais tarde, e estiveram separados por muito tempo. Tinuviel libertou Beren das masmorras de Sauron, e juntos enfrentaram grandes perigos. Derrubaram até mesmo o grande inimigo do seu trono, e arrancaram de sua coroa um dos 3 Silmarils, a mais brilhante de todas as joias, oferecida por Lúthien a seu pai Thingol. Entretanto, no fim, Beren foi assassinado pelo lobo egresso dos portões de Angband e morreu nos braços de Tinuviel. Ela, entretanto, optou pela mortalidade a fim de poder acompanhá-lo. E conta-se, os dois se reencontraram além mar, e depois de um período em que os vivos caminharam novamente pelos bosques verdes, transpuseram há muito tempo os confins desse mundo. É assim que apenas Lúthien Tinuviel morreu de verdade e deixou o mundo, e eles a perderam. Aragorn conta essa história enquanto eles estão em Topotempo,
que é aquele lugar lá alto. A versão nova é Topo dos Ventos, que dá pra ver tudo, tipo uma fortaleza que está em ruína. Ele fica emocionado. Ai, que homem perfeito. Dessa noite, eles já estão sendo caçados pelos Cavaleiros Negros. Eles conseguem ver os caras ou ao longe. Nenhum deles consegue dormir. Tipo, a real é que assim, você não pode viajar durante a noite, porque os caras, é quando os caras estão ligadões. É preferível que eles esperem em topo tempo, no topo dos ventos, a descer e tentar correr deles. Eles não vão conseguir. Eles resolvem ficar lá. Nenhum deles consegue dormir, né? No filme, eles fazem uma janta, eles acendem uma fogueira e isso atrai o inimigo. Mas no livro, o Aragorn fala para eles acenderem o fogo porque é uma defesa. Cavaleiros Negros, eles não gostam de fogo. Ele fala que o Sauron, ele usa o fogo para destruir, é uma arma, depende de quem usa. Então eles acendem o fogo e ficam lá. E aí os cavaleiros vêm. O Aragorn fala pros meninos se defender com fogo, pega um haste de fogo aí, fica balançando pros caras sair fora. Eles não conseguem. Os hobbitzinhos, eles ficam com medo e se encolhem e tal. Mas eles estão atrás do Frodo, né? Então eles meio que ignoram hobbits e vão para cima do Frodo. Frodo coloca um anel, porque, né, quem vai julgar ele nesse momento? Ele tenta bater nos caras com a espada que ele tem, mas o anel faz os caras ficar ainda mais loucos. Eles conseguem super enxergar o Frodo agora, numa visão high definition do Frodo. Eles atacam o Frodo se atira no chão e ele fala 2 palavras. Nesse momento, o Frodo se atirou no chão e se ouviu brandando: O Elbereth Gil-Toniel. O Frodo é apunhalado por uma espada e o caminheiro aparece, espanta todo mundo. Ele enxota os rei tudo, vai enxotando eles pra longe. O Frodo tá cagado, engronido com o ferimento, né? O Sam fica desesperado. Aragorn não volta, fica demorando pra voltar. E o Sam fica desconfiado dele. Será que ele tá de conchavo com os inimigos? O Aragorn aparece, fala que ele tava conferindo se essa galera foi embora. Pede pro Sam pra ele se acalmar, pelo amor de Deus. Quando esse cavaleiro negro enfiou a espada no Frodo, ele deixa ela cair. Escrevem esse cavaleiro negro como sendo o maior de todos, mais feio, mais cagado de todos os cavaleiros. Nos rostos brancos ardiam olhos agudos e impiedosos. Sob os mantos usavam compridas túnicas cinzentas. Sobre as cabeleiras grisalhas tinham elmos de prata e suas mãos cruéis empunhavam espadas de aço. Então Aragorn dá uma olhadinha na espada que esse cara deixou cair e ele analisa ali, com o olhar dele diz que é uma espada amaldiçoada. Que coisa boa! E aí o Aragorn resolve sair para ver se ele consegue encontrar um jeito de ajudar o Frodo. E os meninos ficam cuidando do Frodo. O Aragorn tem que dar um rolê bem grande para conseguir encontrar uma plantinha, para conseguir fazer um chá, para conseguir banhar a ferida dele, né? Enquanto isso, eles vão esquentando o Frodo perto da fogueira. E é esse o tratamento que o Frodo tem durante 17 dias. Por que os bichos não voltam? Porque na verdade era só eles voltar para arranjar o anel de novo. A ferida do Frodo no filme, ela é uma ferida envenenada, então o Frodo vai morrer. Mas no livro, ela é uma ferida amaldiçoada, então o Frodo vai virar um bicho que nem os Cavaleiros Negros. Então é só eles esperarem até o Frodo sucumbir. Depois que o Aragorn consegue essa plantinha e o Frodo tem um micro alívio dessa dor insuportável que ele sente, eles seguem viagem. O Frodo no lombo do cavalo velho, bastante tempo até eles encontrarem o terreno mais desgraçado que tem no percurso que eles vão fazer, que é o terreno montanhoso. E o Frodo e os outros se dão mal. Se dão meio mal, porque não é mais uma subida e uma descida leve, eles precisam escalar. O Frodo fudido, a galera passando fome, não conseguindo dormir direito, eles têm que caminhar o dia inteiro,
tentar dormir à noite. Coitado do caminheiro, né, do Aragorn. Ele mal dorme e só fica vigiando e segue em caminho, segue em caminho. A região montanhosa é bem gelada, então, e o Frodo, ele sente uma fraqueza terrível. É a pior parte da viagem até Rivendell. Chuva e vento gelado e impossibilidade de fazer uma fogueira. Eles encontram 3 trolls petrificados, que tem uma história do Gandalf que ele petrifica os trolls, é uma história que o Bilbo contava. Daí aparece esse elfo montado num cavalo branco, dourado, cabelo dourado, tudo coisa linda, caminhando para eles num sol poente. Glorfindel, ele é incumbido de encontrar o Frodo, ele tá ligado das coisas que estão acontecendo, já informaram para ele, ele tem que encontrar o Frodo, ele sabe do rolê, era pro Gandalf ter encontrado ele naquele lugar lá e eles meio que estão perdidos em algum lugar. O Glorfindel, ele fica correndo de um lado pro outro vários dias tentando encontrar o Frodo até que ele consegue. Quase no mesmo momento chega os Cavaleiro Negro, Frodo doente, rasgado, cagado e se transformando em bicho. Tem que fugir, montado no cavalo élfico do Glorfindel, porque é o melhor cavalo que tem, patenteado, porque tudo dos elfos é melhor. Ele sozinho chega no rio, desafia os caras com a espada, água, ganha vida. Os Cavaleiros Negros são varridos numa enxurrada de água. Frodo vê uma figura luminosa antes de desmaiar. E é assim que termina o primeiro livro. Gente, perdão se eu cometi alguma gafe. Tem muita coisa para lembrar. Mesmo escrevendo aqui, tem muita coisa para lembrar. Tem muito nome e e eu peço perdão se eu cometi alguma gafe de nome, de coisa. Como eu tô vendo os dois livros, eu achei legal falar sobre o livro antigo e as diferenças que ele tem do livro novo em relação aos nomes, por exemplo, que eu achei interessante. Mas assim, realmente, o livro antigo de 74, ele é um pouco mais difícil. A leitura, algumas palavras e o jeito como ele é escrito. O livro atual, ele é mais moderno, assim, a forma como é escrita. Então, seja melhor vocês comprarem a versão atual, até porque ela não existe. Não consegui encontrar, por exemplo, os livros antigos, que eu queria todos. Eu queria continuar lendo Gandalf, né? Mas agora o Gandalf acabou, agora é só Gandalf mesmo. Então, é isso. Eu vou fazer o segundo o quanto antes e vou terminar e aí depois eu vou dizer o que eu achei de tudo que eu li. Beijo!